Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que mais uma vez Ele possa falar aos nossos corações nesta noite. Vamos abrir então a palavra na carta aos Hebreus. Temos contemplado essa carta. À medida que vamos contemplando, o Senhor sempre vai nos dando um pouco mais, né? Esse é o sentido de contemplarmos e meditarmos nas Escrituras. Então, essa mensagem é oriunda então do momento que o irmão João traz um pouco mais dessa carta. O Senhor então traz a mensagem desta noite. Então, Hebreus capítulo 3, apenas os versos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos destacar essa expressão, engano do pecado. Então, um título sugerido, já vamos orar para essa mensagem de hoje. Então, seria As Cargas do Engano. Então, esse é o título aí da mensagem, né? Então, vamos destacar essa expressão aí, endurecidos pelo engano do pecado. Vamos ter uma palavra de oração e seguir, então, com aquilo que o Senhor certamente há de nos dar nesta noite. Pai bendito, te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Só Tu és digno, Senhor, só Tu és bendito para todos sempre. Nos colocamos aos Teus pés nesse momento, suplicando sempre, Senhor, a Tua ajuda, Pai. Confessamos assim a nossa incapacidade, a nossa debilidade. Contamos com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Senhor. Toma a Tua palavra, fale aos nossos corações, que nós não sejamos, ó Pai, endurecidos pelo engano do pecado. Então trabalhe isso, ó Deus, em nossos corações, especialmente nesta noite, para que possamos compreender um pouco mais da Tua bondade e da Tua verdade. Te bendizemos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então, as cargas do engano. É bom dizer diante da mesa que, em essência ou em posição, todos nós já somos livres dessa carga ou dessas cargas. É isso que nós celebramos diante da mesa, essa liberdade que nós obtivemos por aquele que foi feito cativo, então, em nosso lugar. Então, já entramos na exortação tendo certeza de que somos livres. Porém, essa liberdade é uma liberdade, então, condicionada a uma vida de relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque o nosso eu, a nossa carne, ela ainda é sujeita, por conta do que o pecado fez com ela, dessas cargas, então, que nós temos no mundo. Essa semana nós vimos um filme, e me ajudou um pouco com relação a isso. Eu não recomendo que todos vejam, tá? É um filme bem forte, mas é um filme que, olhado à luz das Escrituras, fala então da força do eu. A força do eu. Olhando dessa forma, fica bem interessante assistir esse filme. Se alguém tiver interesse, depois me procura. Mas volto a dizer, esse filme não é para todos, tá? Então, essas cargas, elas estão municiadas e, ao mesmo tempo, apoiadas no nosso eu caído, que, por um lado, como nós já sabemos, morreu, o nosso velho homem morreu, mas, por outro lado, como Paulo vai dizer, essa natureza humana, ela ainda está aqui, nós a carregamos, né, como um cadáver, né, sobre as nossas costas. Essa é a figura que ele usa em Romanos 7, ela está aqui. E quando de alguma maneira, então, Satanás encontra aí uma brecha para atuar nessas áreas nossas que não deveriam nos dominar, então nós temos cargas, né? Então como o texto diz, esse engano do pecado, né, ele vai endurecendo o nosso coração.
Então separei 3 realidades aqui, vou fazer isso de uma forma muito objetiva, né? Se o irmão conseguir tomar nota, amém. Se não conseguir, depois ouça o áudio, tá? Então, com base nessa realidade, o Senhor também me levou um pouco a meditar lá em Êxodo capítulo 5, naquele momento então que Faraó aumenta a carga do povo, né? E lá tem uma expressão, Êxodo 5 verso 9, para que o povo não ouvisse as palavras de mentira. Na verdade eram palavras de verdade, que eram as palavras de Moisés, mas para Faraó eram palavras de mentira. Então o que se aumentou naquele momento foram as cargas, lembra? Faraó tirou a palha, eles tinham que catar a palha. É muito interessante, não dá para entrar em detalhes, que eles vão então buscar não palha, mas restolho. Quem sabe e conhece, né, uma espiga de milho bonita, nessa espiga de milho bonita você tira uma palha que certamente tem uma área que vai ali então dar uma consistência no tijolo muito maior do que um restolho. Um restolho é uma espiga de milho pequena. Você vai precisar de 3, 4, 5 palhas de um restolho para equivaler a uma palha de uma espiga inteira. Então são detalhes maravilhosos nós vamos contemplando à medida que vamos estudando um pouco as palavras. Então nenhuma palavra é à toa. Então lá vai dizer que eles cataram restolho para tirar palha, né? Ou buscaram restolho para encontrar palha, tá? Então essas cargas estão aí, irmãos, e todos nós estamos sujeitos a que de alguma maneira elas venham sobre nós, né? Quem nos tira essas cargas é a palavra, né? Como Hebreus nos tem ajudado muito com relação a isso. Então as primeiras cargas, ou a primeira carga que eu quero colocar, são as cargas do mundo. As cargas do mundo. Então dentro dessas cargas do mundo também separei 3. A primeira então seria o trabalho. Então a primeira carga do mundo é o trabalho. Veja, não o trabalho pelo trabalho, porque todos nós precisamos trabalhar, obviamente, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê direção para que nós trabalhemos e estejamos satisfeitos com aquilo que temos recebido. Então veja, assim como o dinheiro que está por trás dessas cargas do mundo, das 3, de modo geral, né, o problema não está no trabalho, o problema está em quanto nós queremos do trabalho para o nosso eu. Então veja, todo o problema da carga está em torno do eu. Então o eu vai usar o trabalho em prol de si mesmo. Então está aí uma primeira carga que nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude. Quantas horas de trabalho, quantos dias de trabalho, onde trabalhar, como trabalhar. Aqui, irmãos, não cabe julgamento uns aos outros. Graças ao Senhor, você precisa avançar, ter maturidade, e cada um então vai definir a sua vida, entre aspas, natural, sempre buscando viver para edificar o corpo. Então o seu trabalho também precisa estar alinhado de alguma maneira com a vontade do Senhor. Essa expressão trabalho então vai ser abordada nos evangelhos com a palavra alqueire. Lembra? Não se coloca uma vela debaixo de um alqueire. Alqueire é um medidor de trabalho, né? Um medidor de porção de comida. Então tem essa relação. A letra B então seria o lazer. Então, por mais que pareça contraditório, sim, o lazer pode se tornar uma carga que vem do mundo. Porque, irmãos, há muitos prazeres no mundo. E nós podemos desfrutar de muitos deles, a grande maioria deles, né? Mas, mais uma vez, o lazer e o prazer, então, precisa estar alinhado com a direção do Senhor. E nós precisamos da ajuda, então, uns dos outros. Quando nós olhamos isso nos evangelhos, nós temos a palavra cama. Também não se coloca uma vela debaixo da cama. Cama fala de lazer, de prazer, de comodidade, também de preguiça. Então traz essa relação de um modo geral, né, dos prazeres que nós temos no mundo. Então muitas vezes nós estamos subjugados, e quando nós começamos a trocar o Senhor, a reunião dos santos e outras coisas que nós vamos fazer juntos por mero prazer, então nós temos aí um grande problema, né? Então pode se tornar uma carga muito grande a busca pelo prazer. E aqui, irmãos, eu não estou nem considerando essa busca pelo prazer que o mundo tem.
que vai além das condições éticas e morais. Não estou tratando disso. Eu estou falando dos prazeres e do lazer lícito. Ainda assim, esses podem se tornar para nós uma carga. E essa carga, então, se torna um peso, e nós vamos nos livrar de todo o peso, como o autor aos Hebreus também vai dizer no capítulo 12. E a letra C, então, dentro dessas cargas do mundo, seria os relacionamentos. Relacionamentos. Há um irmão que diz que um dos maiores desafios nos últimos dias seria os nossos relacionamentos. Alinhar os nossos relacionamentos. Aí nós temos relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos de namoro, relacionamentos de casamento. Então, um grande desafio. E muitas vezes os relacionamentos também podem se tornar para nós uma carga, uma grande carga. Talvez, como a Bíblia nos ensina, o primeiro lugar que a cruz tem que entrar é aqui, nos relacionamentos. E de todos os relacionamentos que os evangelistas vão trabalhar, é o relacionamento familiar. Porque, irmãos, é muito difícil nós trocarmos, se necessário, pai e mãe pelo Senhor, marido pelo Senhor. E não estou falando aqui nem de separação e nem de esquecer os pais de lado. Trocar os filhos pelo Senhor é muito difícil, porque nós temos um vínculo natural com essas pessoas, são a nossa família. Então a Bíblia vai trabalhar, a cruz precisa entrar em primeiro lugar, se não me falha a memória, em Mateus capítulo 10, que é o primeiro trabalhar da cruz ali. Quem quiser perder a sua vida, a encontrará. Eu vim trazer divisão, entre pai, mãe, aquela relação familiar ali. Então essa carga, irmãos, tem afastado muitos do Senhor, muitos. E olhando por um outro aspecto, muitas assembleias têm colocado as famílias como alvo. Há assembleias com nome, de igreja da família, igreja disso, igreja de relacionamentos, e assim vai. As famílias não são o centro, elas não são as coisas mais importantes, assim como os relacionamentos, os amigos, nem a própria igreja é o centro, como nós já estudamos. Tudo isso pode se tornar carga nos nossos dias. Então, quantos têm se perdido com relação aos relacionamentos inadequados? Então, ajude-nos o Senhor, para que nós andemos livres disso. A segunda, então, relação de carga, seriam as cargas da religiosidade. Se você quiser anotar um texto aí no primeiro ponto, as cargas do mundo, seria interessante depois você ler. Eu não vou ir a esses textos para a gente não estender a mensagem, que o objetivo não é esse. Mas 1 Coríntios capítulo 7, no primeiro ponto, tá? 1 Coríntios 7, versos 29 a 35. 1 Coríntios 7, os versos 29 a 35. Paulo vai tratar de todas essas relações. Ele vai deixar lá uma instrução. O que eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Então, preocupação com o trabalho, preocupação com o lazer, preocupação com os relacionamentos, citados aqui. E ele vai trabalhar de uma forma muito linda, nesse capítulo de um modo geral, mas mais estritamente, então, dos versos 29 a 35. Então, a segunda, as cargas da religiosidade. Aqui, irmão, nós já temos falado tanto com relação a isso, né? A letra A, então, dentro desse segundo ponto, seria o ativismo. O ativismo aqui, então, religioso. Mais uma vez, não precisamos olhar muito longe para vermos tantos irmãos sobrecarregados com aquilo que acham ser a obra de Deus. Quantos perdendo Deus na obra que eles entendem ser de Deus. Quantos buscando posição e esquecendo da verdadeira função. Imagina que desastre seria no corpo se a mão buscasse uma posição inadequada no corpo. O filme que eu disse vai acontecer isso. Imagina uma mão no meio da sua testa. Que estranho que seria. Então, posição no lugar da função.
Isso é um símbolo do ativismo. Um outro símbolo do ativismo é carisma na frente do caráter. Ah, irmãos, que prejuízo isso. A pessoa ela é carismática a ponto de ser amada, mas ela não tem caráter. Que triste. Carisma na frente do caráter. Então o ativismo religioso, ele também distorce e ele traz uma carga excessiva para aqueles que não buscam discernimento no Senhor para fazer as obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. As minhas obras, não as obras dos homens, das instituições e muito menos do mundo. Então, o ativismo é uma carga religiosa terrível. A letra B, nesse segundo ponto, dentro das cargas religiosas, seria o misticismo. Graças ao Senhor, de um modo mais ampliado, isso diminuiu um pouco nessa última década. A partir daí de 2015, 2016, Deus deu uma mexida com relação a isso. Mas na década de 90 e na década dos anos, primeiros 10 anos desse milênio, terrível, irmão. Os dons em lugares equivocados, Satanás tendo audiência dentro de assembleias, diálogos entre supostos cristãos e Satanás. Então um misticismo terrível, irmãos. Claro, ainda há muito disso por aí, mas os irmãos há de perceber que diminuiu um pouco. Mas não se engane, esse misticismo está alojado dentro de muitas instituições, e ele nos assedia o tempo todo, né? Quanto que nós batemos quando começamos aqui, né? Aí por volta de 2014, 2015, na relação da centralidade da palavra. Uma igreja não pode ser espiritocêntrica. Quanto nós falamos disso? Ela tem que ser cristocêntrica, né? Por quê? Porque quando o Espírito Santo assume um lugar inadequado, então os dons recebem um valor inadequado, e Cristo é prejudicado. E quando Cristo é prejudicado, todo o seu corpo também é. Então o misticismo é uma carga que nós vamos também ainda continuar vigiando. E a letra C, então, é o sincretismo. O sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Em outras palavras, seria o ecumenismo. Mas o sincretismo, ele é uma ação ecumênica mais avançada. Porque o ecumenismo, na sua essência, seria mais ou menos assim: eu me junto com outro que junto com outro, mas eu tenho um espaço para falar o que eu creio, o outro tem espaço para falar o que ele crê, e o outro tem espaço para falar o que ele crê. Parece que é muito bom, mas não é, irmãos, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos ajuntar com aqueles que não conhecem e não confessam Jesus Cristo de uma forma muito simples. Mas o sincretismo é algo pior ainda do que isso. É como se eu me juntasse com outro e criasse uma nova religião. Entende a diferença? Não é simplesmente eu me ajuntar e eu tenho espaço para falar o que eu creio. Isso já é ruim e nós não temos interesse nenhum nisso, nesse tipo de ecumenismo. Mas o sincretismo é um avanço da nossa geração. É a junção de dois pensamentos, né, do sincretismo, criando um terceiro pensamento sincrético, que só busca então a união desses dois num alinhamento, então obviamente desconectado com a verdade. Esse é o sentido então do ecumenismo, né? É algo então que prioriza a união, mas não prioriza Cristo. Então o sincretismo é algo terrível também nos nossos dias, e é uma carga que tem assediado muitas assembleias. E um texto para você meditar com relação a isso é Filipenses 3, 2-11, um texto também conhecido, onde Paulo vai dizer que tudo aquilo que ele tinha por ser quem ele era, ele considerou como refúgio, né, esterco, para ser achado em Cristo. Ou seja, ele abriu mão de toda aquela religiosidade judaica, a tribo que ele era, a posição que ele tinha, o estudo que ele teve. Ele abriu mão disso tudo, considerou como algo de muito menor valor do que ser achado em Cristo.
Então, com relação à religiosidade, irmãos, nós temos que ter esse tipo de atitude. É uma rejeição àquilo que de fato, como ele usa a expressão lá, pode trazer um fedor muito ruim para o nosso meio. Muito ruim. E eu aqui citei apenas 3, mas a religiosidade tem muitas facetas e de uma forma muito sorrateira tem entrado então nas assembleias. E o terceiro ponto então, com base especialmente aqui em Hebreus, seriam as cargas da falsa doutrina. Aqui também a lista seria muito grande, mas de um modo geral, a Bíblia trabalha aí em essência com 3 assim mais atuantes, né? Essas cargas então que geram uma falsa doutrina, né? Ou a carga que a falsa doutrina gera. A letra A então seria o medo. Irmãos, medo é algo terrível, é algo muito fácil de ser trabalhado no meio do povo. Por quê? Porque ele vem da essência de Adão caído, lembra? Tive medo e me escondi. Então essa faceta da falsa doutrina, ela é muito fácil de ser desenvolvida, manipulada e lançada sobre os ombros daqueles que não conhecem ao Senhor, que não conhecem o poder que há, por exemplo, na mesa. Quantos, talvez até alguns de nós, por algum tempo no passado, tivemos medo de nos aproximarmos da mesa? Então isso é um terrível engano que traz sobre nós um peso, uma carga muito grande. E não se engane, irmãos, pode ser que até mesmo no nosso meio, ainda aqui com tanta clareza que nós temos da eficácia do poder de Cristo, quando nós temos alguns desafios, o medo ainda bate à porta do nosso coração. Se nós não levarmos esse sentimento cativo, ele vai nos guiar para longe do Senhor. Então o medo é uma das cargas mais terríveis da falsa doutrina, especialmente com relação a perder a salvação, a não ser filho e tantas outras coisas mais literais que as pessoas abordam em torno do medo. Paralelo ao medo, mas de uma forma diferente, então a letra B seria a culpa. A culpa é o resultado de quando nós absorvemos o medo. Quão terrível é esse resultado, irmãos? Porque muitas vezes no medo nós ainda conseguimos nos aproximar do Senhor, mas a culpa nos afasta do Senhor. A culpa nos afasta dos relacionamentos. A culpa nos afasta do reunir da igreja. Certamente, talvez você já tenha ouvido assim: eu preciso melhorar para voltar para a igreja. Isso é culpa, irmãos. É culpa que está alojada dentro do coração. Eu preciso fazer melhor para merecer algo de Deus. Isso é culpa. Então a culpa é terrível nos nossos corações. E perceba que essas cargas são engano do pecado usados por Satanás, todas elas para tocar a pessoa e obra de Cristo. E essas duas, em essência, a culpa e o medo, tocam diretamente a pessoa e obra do Senhor Jesus. Porque se tem algo que Ele nos livrou, é isso. Nos livrou do medo, né, do pavor da morte, expressão da carta aos Hebreus, e da culpa. E até mesmo dos resultados da culpa, né, que João vai chamar de injustiça. 1 João 1,9. E a letra C, para terminarmos então, o próprio engano. Já que o título então é as cargas do engano, então não poderíamos deixar de mencionar como uma falsa doutrina o engano. E aqui, queridos, por que eu quis abordar isso aqui? Por conta da misericórdia que o Senhor tem daqueles que estão sinceramente enganados. A misericórdia do Senhor é tremenda com relação a isso. Porque se há um coração que está sendo enganado e não obteve luz, então, e obviamente por isso está sendo enganado, a misericórdia do Senhor está sobre esse coração,
está protegendo esse coração. Então, me aponto mais diretamente para aqueles que conhecem a verdade e enganam mesmo assim. Por isso é a falsa doutrina. E, de um modo geral, há muitos líderes assim, irmãos. Muitos. Né, que conhecem, sabem o que deviam fazer e não fazem. Então estão usando o engano como uma carga, como um peso, mantendo as pessoas debaixo desse jugo. E um texto, então, para esse ponto 3, seria Efésios capítulo 5, os versos 6 a 21. Efésios 5, os versos 6 a 21. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, porque quando nós nos aproximamos da mesa, Ele já tomou sobre si todas as nossas cargas, todas. E nós não devemos deixar que elas voltem aos nossos corpos. Ajude-nos o Senhor. Então vigiemos essas relações com o mundo, essas relações com as falsas doutrinas, né? Essas relações religiosas, para que o Senhor possa então nos guardar debaixo da tua justiça e da tua verdade. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos colocamos aos teus pés. Senhor, após colocar esse pano de fundo tão negro, que são essas cargas, nós podemos colocar sobre esse pano de fundo negro o brilhar da tua obra. E é por isso que nós estamos aqui diante da mesa, com esse brilho que o Senhor deixou então raiar ali na cruz. O Senhor venceu todas essas cargas e tomou sobre si. Ajude-nos, Pai, para que nós venhamos a honrar esta tua obra, andando nos teus passos. Te bendizemos, te adoramos e nos entregamos a ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos aproximar.